Bom dia, gente. Estou aqui com o Nicolas Ortiz. Bom dia. Bom dia. A gente está aqui para falar sobre a ditadura militar. Bom, a ditadura militar, ela ocorreu em 1º de abril de 1964 a 15 de março de 1985 e durou entre 21 anos e teve 5 mandatos. Bom, e é marcado por Jânio Quadros, que assumiu a presidência em 1961 e nesse mesmo ano renunciou ao cargo. E a partir disso, seu vice, João Goulart, foi quem assumiu seu lugar. A questão é que Jânio Quadros e João Goulart eram de partidos políticos diferentes e tinham projetos opostos para o Brasil. O projeto de Jango, apelido por qual era conhecido o novo presidente, estava apoiando em reformas de base, que era como fiscal, administrativa e universitária. E agrária também. E além disso, o presidente era um representante trabalhista do legado de Getúlio Vargas. E tem que falar também que o Jânio era de centro-direita e o João Goulart Cada um tinha um plano pro Brasil. Sim. São, sim, bem diferentes, né? Um defende o capitalismo. Parece alguma coisa que acontece hoje em dia. Pois é, né? E vale lembrar que naquela época eles estavam em tempos de Guerra Fria, né? Então ele tinha tipo, o medo do suposto perigo comunista. E o conflito, né, foi logo após o final da Segunda Guerra Mundial e foi responsável pela bipolarização ideológica dos Estados Unidos, que defendia o capitalismo, que é um sistema econômico baseado no direito à propriedade privada, no lucro e na acumulação capital. E na União Soviética, que estava defendendo o socialismo, que é uma filosofia política e social que abrange uma gama de sistemas econômicos e sociais. Ele é caracterizado pela propriedade social dos meios de produção e ela pode ser pública, cooperativa ou patrimonial. E no meio da expansão socialista dos Estados Unidos, principalmente depois da Revolução Cubana, ele passou a intervir, né, nos países da América Latina para impedir o crescimento de ideias comunistas e de esquerda. E as ditaduras na região foram um mecanismo para frear esses movimentos, tanto no Brasil quanto em outros países latino-americanos, e que foram apoiados pelos Estados Unidos. Nossa, então a gente pode observar que os Estados Unidos tinham preconceito grande, né? Sim, tipo, eles não queriam que tipo, tem que ser do jeito deles. Não pode ser nada. Não, até porque agora eles são, tipo, o... Deixa eu falar. Era a União Soviética, que tinha preconceito. Ela falou os Estados Unidos? Falou. Falou o quê? Não, eu falei que eles tinham um preconceito. Eu não falei que era um nome. Que nome? Ué, mas tinha mesmo, não queria ninguém comunista. Mas nem a União Soviética. Então, Não queria ninguém capitalista. sim. Então, eles tinham um preconceito. Então, mas você que falou eles queriam só de tudo igual deles. Eu não falei nenhum nome até agora. dos Estados Unidos. Eu vou colocar isso aí. Tá, vai. Se tá errado, França, corrija. Corrige pra nós. Vou adorar. Ensina ser nós. corrigida. É. E o João Goulart, né, ele tinha aquele negócio também dele pender pra direita, né? Ele queria até fazer aliança com países que eram, na época, estavam inimigo dos Estados Unidos, né? Sim. O que já deixou o Brasil mais num buraco que ele já tava, né? O Brasil, como sempre, no buraco. Faz parte. Faz. Tá. E para fazer oposição ao governo Vargas, né, surge o UDN, que é a União Democrática Nacional, na década de 40, e ela torna a porta-voz dos setores mais conservadores da sociedade brasileira. Sua principal liderança é o então governador Guanabara, Carlos Lacerda. Crítico feroz da esquerda, Lacerda passa a atacar seus opositores por meio do jornal Tribuna na Imprensa e numa feroz campanha anticomunista. Ao acusar Jânio e Jango de golpistas e defender abertamente uma intervenção militar no Brasil. O Lacerda, o udenismo, eles colaboram para criar um clima de radicalização que culmina o golpe de 64. E a resposta do Comício Central chega rápido. No dia 19 de março de 1964, dia de São José, santo padroeiro da família, centenas e milhares de pessoas vão à rua para a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo.
E a manifestação era organizada pelo deputado Antônio Silva da Cunha Bueno e o governador Ademar Barros. Ela foi iniciada na Praça da República e termina na Praça da Sé, que foi feita para salvar a democracia. E os articuladores da marcha defendiam uma intervenção militar no governo do João Goulart. E o que ocorreu semanas após esse acontecimento, né? E no dia 31 de março de 1964, tanques do exército foram enviados ao Rio de Janeiro, onde estava o presidente Jango. 3 dias depois, João Goulart partiu para o exílio no Uruguai e uma junta militar assumiu o poder do Brasil. E no dia 15 de abril, o general Castelo Branco toma posse, tornando-se o primeiro dos 5 militares a governar o país durante esse período. Assim se inicia a ditadura militar no Brasil. A nação, né, o novo regime militar que estava no Brasil, ele se direciona a lançar o Ato Institucional número 1, o AI-1. E isso foi em 9 de abril de 1964. Ele nomeia o golpe como uma autência à revolução, assinado pelo general Costa e o Silva. O A1 prega o fim dos direitos políticos de todos os cidadãos contrários do novo regime. Ah, não, velho. Não, coloca isso nos cortes. E a cachorro, o França da última vez ele tirou um ponto aí, entre a. Tirou um ponto. E nesse ato também institucionaliza a eleição indireta e a suspensão por 6 meses da Constituição e todas as garantias nela expressas. No dia seguinte à edição, mais de 100 pessoas são cassadas. A primeira dela é o presidente deposto, João Goulart. No dia 15 de abril, o general Castelo Branco toma posse, tornando-se o primeiro de 5 militares a governar o país durante esse período. Assim se inicia a ditadura militar no Brasil. É os dois? Não, Dois. foi ele e o Gilberto Gil. É o Gilberto Gil. Tava comendo de novo, eu ia falar. É o Gilberto. É o Gil do Vigor. Alvos de censura e perseguição. Ah, velhinha. Ah, deixa ela, não quer Tá. Então deixa. Ah, O França começou. gosta de cachorro, pelo Tá, visto. vai. As letras de várias canções indicavam insatisfação com o regime e vários compositores foram alvo de censura e perseguição. E muitos foram presos, né, e convidados a se exilar do país, né? O Caetano Veloso e o Gilberto Gil foi preso por 6 meses também. Não. Fizeram aquelas apresentações, né, e aí foram Sim. meio que obrigados a vazar do Brasil. E aí, mais exemplos de cantores daquela época que também sofreram a censura teve Raul Seixas, Roberto Carlos, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, teve Clara Nunes, Os Mutantes, Gonzaguinha, Gal Costa e MPB4. Até então, os Mutantes, eles foram tentar carreira nos Estados Unidos. Uhum. E aí, muitos cantores, né, lançaram músicas em... Ah, não, velho. Pô, vai. E, tipo assim, teve muitos cantores, né, que gravaram músicas também, né? Porque eles foram expulsos do Brasil. Né? E aí o jeito era criticar o governo brasileiro fora do Brasil. E não tá nada bem. Isso, o milagre econômico acontece. As medidas do país desenvolvido ainda no governo do Castelo Branco surgem resultados e o país cresce espontaneamente durante o período do Médici. As indústrias e a infraestrutura são impulsionadas e o governo cresce muito nessas áreas. Mas enquanto o governo cria slogans como "ninguém mais segura esse país", a inflação cresce e atinge 20%. Os anos de chumbo com a censura prévia
funcionando em todos os grandes jornais, a imprensa alternativa mobiliza-se e ganha um papel importante na luta contra a ditadura. O jornal O Pasquim, semanário humorístico criado pelo Jaguar, torna-se importante voz contra a ditadura por meio de textos, quadrinhos irônicos e críticos. Durante o governo do Médici, na garupa do crescimento econômico, seu governo deflagra uma campanha patriolítica milionária, enquanto as escolas são palco de censores, estudantes e professores são perseguidos. O país recebe uma série de propagandas ufanísticas, como Brasil ame ou deixe, ou este país que vai para frente. O futebol também é usado na propaganda militar, tudo com o objetivo de atrair a simpatia civil e passar uma imagem de que o otimismo geral durante o governo, na garupa do crescimento econômico, o seu governo deflagra uma campanha patriolítica milionária, enquanto as escolas... Tá repetido. Tá, pula. Ernesto Geisler assume o poder após vencer o Ulisses Guimarães em votação indireta no colégio eleitoral e busca reduzir a repressão com a abertura política lenta, gradual e segura. Ele continua promovendo grandes obras de infraestrutura, como a usina hidrelétrica de Itaipu, e lança um programa de incentivo ao álcool combustível, nessa tentativa de enfrentar a crise mundial. Ernesto Geisler assume... Velho, por que você riu, Nico? Eu sei, velho. Vai, continua. Você não olha pra mim quando eu Tá estiver bom, falando, desculpa. tá bom? Porque senão eu rio, porque eu acho que você riu pra mim. Tá bom, Ru. Fala igual do Bolsonaro. Vai. Tá ok? Lança um programa de incentivo ao álcool combustível, como uma tentativa de enfrentar a crise mundial de petróleo. E tem aquilo também, né, que o Brasil venceu a Copa de 70, né? E aí eles usavam isso pra enganar a população, né? Sim. Já que... Esconder os escândalos que aconteciam. E também nos rádios daquela época também era, tipo, tudo muito controlado que passava, né? Sim, era tudo restrito, Por só isso o que que às eles vezes tem, quiserem. tipo, pessoas, entrevistas que, tipo, nem sabem o que aconteceu na época da ditadura, né? Sim. Porque não tinha nem acesso. Tinha ao que nem tava informação acontecendo. sobre o que estava No acontecendo. jornal, tipo, tinha pessoas específicas só pra olhar o que colocava de notícia. Claro. Que qualquer coisa que passasse do limite deles, eles mandavam... Torturar, né? torturavam. Prender. Era. Sim. Demitiam a pessoa. O AI-5 torna-se a repressão muito mais forte. A atuação dos policiais também fica bem mais violenta e os estudantes, políticos, jornalistas e os artistas foram, na maioria, presos e perseguidos. A tortura ganha força e o número de exilados se alastra. Nesse contexto, vários nomes da música, como a gente já tinha falado antes, foram aconselhados a se retirar do país. Médici substituiu Costa Silva na presidência do país inaugurados Anos de Chumbo, uma metáfora à realidade dura e repressiva de seu governo, marcado pelas investidas contra grupos de esquerda e guerrilheiros. E qualquer um que se opusesse a seu governo. Aumentam as repressões, as mortes e o número de desaparecidos pela polícia e as torturas. O fim do milagre. No fim de 1978, seguindo a linha de abertura lenta e segura, o general Geisel revoga os poderes do AI-5. O decreto ainda extingue todos os atos institucionais em vigor e suas emendas, restaurando habeas corpus. Com seu fim, o governo abre caminho para as aprovações da lei de anistia e volta dos opositores exilados. O fim do AI-5 passa a valer em janeiro de 1979. Em agosto de 79, depois de uma grande mobilização popular, o governo de Figueiredo lança a lei de anistia, concedendo perdão aos políticos e presos, torturados e exilados que foram alvo dos atos institucionais e das repressões. E concedeu perdão, né, aos torturadores do regime, que essa lei, né, é alvo de discussão até hoje, né, que pessoas, tipo, não Sim. aceitam, né, tipo assim. Falam... Tem uns boatos, né?
que falam que tem uma sala que tem todos os testemunhos das pessoas que sofreram com as torturas, só que não colocaram na mídia pra não, como pode dizer, Pra não espalhar isso, né? Sim. Não causar mais revolta do que já tava. isso. E depois de todo esse acontecimento, né, quando eles estavam em transição para a democracia, foi criado o PT, que é o Partido dos Trabalhadores. Do movimento grevista surge o Partido dos Trabalhadores e a Central Única dos Trabalhadores, que é uma central sindical que é até hoje controlada pelo PT. Os capitaneados foram Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Meneghelli, respectivamente partidos de esquerda. Além do PT, do PDT e do PSDB, entre eles, marchavam pelas eleições de direita e ganham a simpatia da classe trabalhista e oposicionista ao regime militar. Muitas pessoas ainda defendem, né, A questão da esquerda e da direita. isso, Só existe muitas vezes isso. também por causa De da falar que um ditadura, tá certo e né? outro tá errado, né? Desse trauma que a ditadura causou nas pessoas, né? Sim. Eu lembro de uma polêmica que deu, que falavam que quem gostava do Lula era de direita, assim, era... Esquerda. Esquerda. A esquerda, né? É. Desculpa, de esquerda, eles eram chamados de burros. Porque falavam que o Lula, ele ajudava só os pobres, só que não focava na elite. Só que assim, convenhamos, a elite não precisa de ajuda. Então, óbvio que ele ia ajudar os pobres. Defendem causas diferentes, Isso. né? Com isso, finalizamos o nosso trabalho da ditadura militar. Obrigado. Obrigada, gente. Faz Obrigada, de novo, França. Faz de novo. Não, faz de Te novo. amamos, França. Faz de novo. Obrigada. Eu amo Não, essa é sério. Faz de mulher. novo. Não.